Componente 2 do novo financiamento da atenção primária à saúde. Ele se chama Vínculo e Acompanhamento. A gente vai falar sobre isso de uma forma bem didática, rápida e leve. Mas antes disso, eu vou lhe pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também me segue ali na conta do Instagram, Jamerson_J, tá bom? Vou lhe pedir esses dois favores. Se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida e também se inscreve lá na nossa página do Instagram, Jamerson_J, tá bom? Vem comigo, vamos lá, vamos direto ao ponto. Primeira coisa, o novo financiamento da atenção primária tem 6 componentes. A gente está fazendo um vídeo por componente para detalhar ao máximo e ficar claro o que significa, como funciona, quais são as atribuições da gestão e quais são as atribuições das equipes, tá bom? Então agora a gente vai falar do componente 2. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Eu fui sinalizado que no vídeo do componente 1 teve um pequeno errinho na descrição das colunas referente ao pagamento referente às equipes de 20 e de 30 horas. Então, me mandaram mensagens tanto no Instagram quanto no WhatsApp e também aqui. E eu gostaria de fazer essa correção e agradecer também a quem assistiu o primeiro vídeo e observou um pequeno errinho. Que errinho foi esse que a gente vai passar a borracha e corrigir? No vídeo 1, a gente falou sobre o componente fixo, que é o pagamento por tipo de equipe. E qual foi o erro? O erro estava aqui trocado, olha só. Aonde tinha EAP de 30, estava escrito EAP de 20. Então foi só necessário fazer essa correção. Só lembrando, se você não assistiu o vídeo anterior, volta um vídeo para você entender o que significa componente fixo, que você vai ver que é o componente que paga por tipo de equipe, equipe de saúde da família e equipe de EAP. E esse valor ele muda de acordo com o extrato. Se você não viu o primeiro vídeo, volta e veja com calma, para você entender o que é extrato e a diferença de pagamento. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o componente 2, que é chamado componente de vínculo e acompanhamento. E agora a gente vai explicar todas as características desse componente. Esse componente, chamado de vínculo e acompanhamento, ele vai estar dedicado ao financiamento não somente da base cadastral. E aí tem muita novidade. Fica comigo que a gente vai explicar. Olha só a definição do componente. Primeira coisa, componente de vínculo e acompanhamento territorial visa o quê? Ou seja, o que é que ele objetiva? Estimular a qualificação do cadastro, e isso é uma grande similaridade com a captação ponderada. Lembra que eu falei no vídeo 1 que existe uma comparação entre o Previne Brasil e esse novo financiamento? Que a captação ponderada seria equivalente aos componentes 1 e 2 do novo financiamento? Pois é. O componente 2 ele é baseado na análise da base cadastral e na relação entre a população cadastrada e os serviços de cada equipe de saúde da família e também as outras equipes, como saúde bucal, equipe multi, entre outras, tá bom? Então vamos avançar que tem muita coisa para a gente explicar. O cálculo do componente. Existem coisas que são similares ao Previne Brasil, existem coisas que são diferentes. A sua base cadastral por equipe vai ter 5 itens de avaliação. O primeiro item de avaliação é vulnerabilidade. Se a pessoa é usuário do Bolsa Família ou BPC. Lembra, isso é idêntico ao Previne Brasil. Segundo item, características de faixa etária. Crianças até 5 anos e idosos acima de 65. Isso era o Previne Brasil. Nesse novo financiamento, é idosos a partir de 60, então baixou um pouquinho a idade. Terceiro item, que sua base cadastral vai ser avaliada. Qualificação das informações cadastrais, ou seja, quanto melhor for o cadastro, ele vai ser válido e digno de financiamento. Aí tem as novidades que não tinha no Previne Brasil. Já se perguntou quantas pessoas da sua base cadastral conseguem ser atendidas ou acompanhadas ou que consomem algum serviço na atenção primária dentro do quadrimestre? Já pensou nisso? No Previne Brasil, a gente aprendeu que o importante era ter base cadastral
grande. Quanto maior a base cadastral, maior o recurso, e mesmo se passasse de 100%, era só a sua nota final do ISF ser maior ou igual a 7, que o município continuava a receber. No novo financiamento, não vai ser assim. Para que a pessoa seja financiada, ou seja, para que a pessoa cadastrada por você, ACS, seja financiada, gere recurso para o seu município, ela precisa se tornar uma consumidora dos serviços da equipe, da visita domiciliar até o atendimento. Não precisa ela consumir tudo, ela precisa ser vista pela equipe. Então, essa relação de consumo a gente vai detalhar aqui. E aí tem mais uma coisa nova. Tanto na portaria referente à saúde bucal, que foi a 960, e quanto na portaria referente à equipe multi, tinha um indicador de satisfação da pessoa atendida, e isso não existia para o Previne Brasil. Então, qual é a novidade? Esse indicador, que era só da saúde bucal e também da Emult, ele foi inserido no novo financiamento. Ainda não foi publicado como ele será calculado, como a pessoa irá avaliar os serviços, mas já é importante pensar o seguinte: são 5 itens de avaliação, tá bom? Primeiro, se a pessoa é usuária do Bolsa ou BPC. Segundo, a idade menor do que 5, maior do que 60. Terceiro, a qualidade do cadastro, se ele não tem inconsistência. Quarto, se essa pessoa, durante o quadrimestre, se ela é atendida ou acompanhada por qualquer equipe de atenção primária. E quinto, como é que está a satisfação dessa pessoa atendida? Para quê? A partir do estudo desses cinco fatores, a sua base cadastral vai receber uma categoria, tá bom? Dependendo da categoria, você vai receber um recurso para complementar o valor, né, de sustentabilidade, ou seja, vai entrar um valor a partir da sua base cadastral e esses 5 fatores e vai gerar uma categoria, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda que isso não vai variar por extrato. E só mais uma coisa. Lembra do PMAC, do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade? Se falava muito em acompanhamento. Esse termo ele voltou agora no novo financiamento. Voltou. E o que é acompanhamento para o novo financiamento? Vamos ler junto? Para fins dessa seção, que é do componente 2, compreende-se população atendida ou acompanhada, pessoas que receberam atendimento ou individual ou coletivo, visita domiciliar ou procedimento registrados no CISAB. E essas pessoas podem consumir serviços de equipe de saúde da família, equipe de AP, saúde bucal e multi. Então esse diálogo ele não é só para o agente comunitário de saúde, é para o coordenador de atenção básica, coordenador de saúde bucal e até mesmo o coordenador de EMULT. Muitas vezes no seu município a gente pode encontrar uma pequena população que superocupa uma equipe. Ela está quase todo dia lá. Se a equipe não perceber isso, ela está com uma agenda cheia, mas atendendo um pequeno volume de pessoas, que ele é um freguês constante. E aí, boa parte da sua população cadastrada nunca consumiu nada na sua unidade. E aí, detalhe, isso vai ser visto e analisado. Significa dizer que ao longo desse quadrimestre, se essa população grande continuar invisível, o seu financiamento vai baixar, a avaliação da sua base cadastral vai cair do componente 2, porque ela não está sendo vista por alguma equipe dessa unidade básica de saúde ou da sua atenção primária. Então não é mais uma questão só de transformar cadastro em dinheiro, mas sim uma relação de visibilidade e consumo. Por que visibilidade? Porque quando você visita, quando você atende, essa população se torna visível para o sistema e ela gera um histórico de atendimento. Isso é muito importante pensar, tá bom? Isso não era discutido no Previne Brasil. Outra coisinha, o tempo. O tempo é igual ao Previne Brasil. O pagamento ele é mês a mês, ele é mensal, mas a reavaliação dos resultados ela é quadrimestral, ou seja, a cada 4 meses. Então, de janeiro a abril, quadrimestre 1. De maio até agosto, quadrimestre 2. De setembro até dezembro, quadrimestre 3. Igual ao Previne Brasil.
isso não mudou, tá bom? Então vamos continuar. Aqui a gente tem novidade. Qual vai ser o parâmetro de pessoas a serem cadastradas por equipe? Lembra que eu falei do IVS, do IED e do porte populacional para o componente 1? Ok. Aqui no componente 2 vai ser só o porte populacional. Tá? Então, para municípios de até 20 mil habitantes, a média esperada, ou seja, o parâmetro de pessoas por equipe, é de 2.000 pessoas. Entre população de 20.001 até 50 mil habitantes, a média esperada de pessoas cadastradas por equipe é de 2.500 pessoas. Para a população de 50.001 e 100 mil habitantes, a população vinculada por equipe é de 2.750 pessoas. Para municípios acima de 100 mil, a população por equipe é de 3.000 pessoas. Tem similaridades com o Previne Brasil, lembra? Que a população para a tipologia urbana era de 4.000, rural adjacente e intermediária adjacente era de 2.750 e rural remoto era até 2.000 pessoas. Tem similaridade, não é a mesma coisa, mas tem similaridade. Isso aqui é o parâmetro. Você não deve se afastar nem muito para cima, nem muito para baixo. Isso aqui é um parâmetro. E qual é o limite? Nesse novo financiamento existe um limite. No Previne Brasil não existia. Tá bom? Qual é o limite? É até 50% do parâmetro. Tá bom? Então, olha só o limite quando a gente calcula esse 50% a partir do parâmetro. Bom, o limite para a população de até 20 mil pessoas é de 2.000 a 3.000 pessoas, porque o limite é mais 50%. Para a segunda faixa, que vai de 20.001 a 50 mil, o limite é de 3.750 pessoas. Terceira faixa populacional, população 50.001 e 100 mil pessoas. O limite é de 4.125 pessoas. Acima de 100 mil habitantes, o limite é de 4.500 pessoas. Ah, Jamerson, mas eu tenho equipes que estão acima do limite de 50%. O que é que vai acontecer? Vamos explicar? Primeira coisa. Cada uma dessas bases cadastrais vai receber uma classificação. A gente daqui a pouco vai ver essa classificação. Se a sua base populacional estiver acima do parâmetro, o máximo de classificação que ela vai receber é de bom. Ela não vai chegar na última classificação como a melhor classificação. E não vai receber mais valores por essa população excedente acima do limite. Vamos lá. Quando começam os cálculos, ou seja, quando a minha base cadastral vai ser avaliada? Vamos lá? Vamos explicar? Primeira coisa, para as equipes existentes, ou seja, para as equipes já implantadas e financiadas, na data desta portaria, que é dia 10 de abril, após a primeira etapa de implantação desse modelo. Então, eles sempre avaliam quadrimestre. Então, o primeiro resultado de classificação ele vai sair no final do segundo quadrimestre. Para as equipes novas, o resultado de classificação da base vai ser a partir do segundo recálculo, ou seja, após 2 quadrimestres da implantação da equipe nova. Antes disso, ele só vai receber a classificação de bom, que é a segunda classificação. Eu estou guardando a classificação para gerar, primeiro, atenção em você e não querer somente bater classificação. O componente 2 ele é enorme, porque ele mobiliza do ACS, a equipe, a unidade, a Secretaria de Saúde, a Coordenação de Atenção Básica. Qual vai ser o período de adaptação? Porque essa portaria ela foi lançada no dia 10 de abril e ela já vai entrar analisando resultados a partir do dia 1º de maio. Como é que os municípios, em quanto tempo eles vão ter para se organizar as novas regras, principalmente aqui no componente 2? O período de adaptação são 12 competências. Então, a partir do dia 1º de abril, eu conto 12 competências, vai dar exatamente até abril de 2025. E como é que o Ministério vai repassar esse dinheiro se esse período de adaptação é de 12 competências? Bom, o Ministério ele vai trabalhar com a nota de bom. Vamos trabalhar aqui os valores agora? Então, não tem mais
pagamento fechado por quantidade de cadastro. Isso não vai ser mais aplicado, tá bom? Vão existir 4 categorias de avaliação da sua base cadastral: ótimo, bom, suficiente e regular. E esse valor aqui ele é pago mensalmente e reavaliado quadrimestralmente. Então, durante essas 12 competências de adaptação, o Ministério vai pagar R$ 6.000 por equipe de saúde da família, com a sua população cadastrada, vai pagar R$ 3.000 para a equipe de EAP 30 horas e vai pagar R$ 2.250 para a sua equipe EAP de 20 horas. Bom, após o período de adaptação, ou seja, eu estou falando do período após abril de 2025, você deve almejar por tentar subir esse valor e quem sabe chegar no ótimo. Você vai ter 12 meses para isso. Então você vai reavaliar e você vai atualizar a sua base cadastral e vai discutir a relação de consumo da sua base cadastral com a equipe. Quantos desses cadastros estão atualizados? Quantas pessoas você consegue visitar por mês e por quadrimestre? E quem são essas pessoas que estão conseguindo consumir os serviços lá nas equipes de atenção primária? É esse o nível de análise. Por quê? Essa tela eu mostrei no vídeo 1 e vou retomar agora com mais profundidade. Bom, o componente fixo ele não muda. Por quê? Mês a mês vai ser pago o valor da equipe de saúde da família e da equipe de AP, e isso varia por extrato. Ótimo. Segundo, o componente 2 ele vai pagar de acordo com as características da base cadastral, nas 4 categorias. Tá? Ótimo, bom, suficiente e regular. O período de adaptação é de 12 competências. E você vai receber pela categoria bom durante essas 12 competências. E terceiro, que é o próximo vídeo, a gente vai falar com detalhes do componente de qualidade, que é o equivalente ao pagamento por desempenho nesse novo financiamento. Então, para o secretário de saúde, para o coordenador de atenção básica, eu tenho que entender os valores de cada um desse componente e poder somar para saber quanto uma equipe minha vai receber efetivamente. Já vou fazer um spoiler. Tanto para o componente 2 quanto para o componente 3, no período de adaptação, as duas categorias, tanto de indicadores quanto de base cadastral, vai ser a categoria bom, ok? E esse valor não altera por extrato, ok? Então, o componente 2, ele avalia a base cadastral e quem consome os serviços e a qualidade da base cadastral. O componente 3, que a gente vai detalhar no próximo vídeo, é referente aos indicadores para cada tipo de equipe. Tá? Então vamos avançar. Aqui eu quero chegar em importantíssimas considerações para você. Tá bom? Eu não vou me prolongar, o vídeo já tem 18 minutos, mas vamos lá, essas considerações são muito importantes. Primeiro, qual a relação de consumo? Eu vou repetir essa pergunta. Qual a relação de consumo entre a base cadastral e as equipes da sua atenção primária? Que vai abrir duas perguntas. Será que quem consome está cadastrado? E será que a população que está cadastrada ela é um consumidor dos serviços da sua atenção primária? Porque aí a gente vai responder a segunda pergunta. Qual é o seu público de serviços e qual é o seu público de cadastro? A gente vai ter que aproximá-los. Terceira pergunta. Será que a sua população cadastrada é uma população real / atualizada? Porque real ela é para o cadastro, mas será que ela é atualizada e qual a frequência de atualização? Como os resultados serão reavaliados a cada 4 meses, você tem que se perguntar se o seu agente comunitário de saúde consegue acompanhar toda a microárea. Eu não estou falando somente das famílias, eu estou falando de pessoas. Durante 4 meses, o seu agente comunitário de saúde, a sua agente comunitária de saúde consegue fazer pelo menos uma visita para todas as pessoas da sua microárea? Essa pergunta vale ouro, tá? Porque se essa pessoa não for vista pelo ACS, a gente tem que torcer que ela consuma algum serviço nas equipes, porque se ela não consumir algum serviço nas equipes, aquele cadastro não vai ser financiado
no próximo quadrimestre. Entendeu? E isso vai estar valendo a partir de agora, dia 1º de maio, vai ser avaliado esses resultados, mas vai gerar impacto financeiro somente a partir de abril de 2025, ou seja, daqui a 12 competências. E por último, nesse novo cenário da atenção primária, com novas regras de financiamento, qual é o papel realmente do agente comunitário de saúde? Quais são os serviços que ele entrega à população? E quais são os serviços que ele pode vir a entregar a partir do momento que ele seja cadastrado como técnico em agente comunitário de saúde? O ser cadastrado como técnico em agente comunitário de saúde o habilita para realizar aquelas funções que são extraordinárias: aferição de temperatura axilar, aferição de pressão arterial, glicemia capilar. Essas atividades elas serão aceitas, desde que realizadas pelo técnico agente comunitário de saúde. Quem é o técnico agente comunitário de saúde? Aquele que se inscreveu, estudou e fez o curso completo e foi aprovado no curso Saúde com a gente, tá bom? Então, a gente tem que pensar em várias coisas agora. E outras coisas, que é a segunda parte da pergunta. Quais são os serviços que as suas equipes de atenção primária, saúde da família, saúde bucal e multi, consultório na rua e outras, que vocês oferecem por município e que a população consome? Por quê? Essa relação de consumo vai ser o centro do componente 2. É a maior revolução de pensamento dessa nova forma de financiamento, tá bom? No novo financiamento, isso aqui é a chave do recurso e sustentabilidade e vai impactar também nos indicadores que estarão no componente 3, que é o componente de qualidade que a gente vai explicar no próximo vídeo a ser lançado amanhã, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a todas essas perguntas. Se você chegou até aqui, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Por favor, deixe o seu like, a sua curtida e também dê uma força lá no nosso canal do Instagram, na nossa página do Instagram, Jamerson_J. Vai lá e segue, a gente está quase chegando a 7K, a 7.000 seguidores lá no Instagram, e aqui a gente já está quase chegando a 18.000. Então a gente precisa da sua ajuda para continuar fortalecendo o nosso canal aqui no YouTube e também a nossa página no Instagram. Encontro vocês aqui num próximo vídeo e também na nossa página no Instagram. Um forte abraço, até um próximo vídeo.